Você não perdeu apenas alguém. Você perdeu o chão. O mundo continuou girando, as pessoas seguiram suas rotinas, os dias continuaram nascendo. Mas, por dentro, tudo parou. E ninguém te ensinou como respirar depois disso. Se você ficou, esta mensagem é para você. Que estas palavras cheguem agora como um abraço silencioso. Sem pressa. Sem cobranças. Sem aquela exigência cruel de eu ser forte. Nada aqui é para te assustar. Nada é para te empurrar para uma superação forçada. É para acalmar. É para explicar com cuidado. É para te lembrar que a dor que você sente não é fraqueza. É amor que não encontrou onde pousar. Poucos falam disso, mas o luto não começa com a saudade. Ele começa com o choque da ausência. É quando o corpo percebe antes da mente. É quando o coração entende antes da razão. Na visão espírita, compreende-se que a morte não acontece de uma vez. Assim como o nascimento, ela é um processo. Um desligamento gradual. Um atravessar de estados. E Chico Xavier explicava com muito cuidado que o sofrimento de quem fica não passa despercebido pela espiritualidade. Ele não é ignorado. Ele não é minimizado. Ele é acompanhado. Mas há algo que quase ninguém te contou. O primeiro luto não é pela pessoa que partiu. É pela vida que você tinha com ela. É pelo lugar à mesa. Pelo bom dia que não veio. Pela mensagem que você ainda pensa em enviar. Pelo hábito de existir junto. Nos primeiros dias, às vezes nas primeiras semanas, o coração entra em estado de defesa. Você acorda e, por alguns segundos, esquece. Depois lembra. E dói tudo outra vez, como se fosse a primeira vez. A mente tenta aceitar. Mas o coração se recusa. Isso não é apego doentio. Isso é desorganização emocional profunda. Chico explicava que, nesse momento, a alma ainda procura a presença física. Procura o som da voz. O cheiro. O peso do corpo no ambiente. É por isso que a casa parece grande demais. É por isso que o silêncio machuca. Se você já sentiu esse silêncio pesado, permita-se reconhecer isso agora. Não para se expor, mas para se acolher. O que mais machuca no início não é apenas a saudade. É a sensação de injustiça. É a pergunta que ecoa no fundo do peito, um porquê? Na visão espiritual, isso não é punição. Nunca foi. São experiências entrelaçadas, cujas razões completas muitas vezes ainda não conseguimos alcançar. E aqui existe algo muito importante. Se você tenta ser forte cedo demais, a dor não desaparece. Ela se esconde. E tudo aquilo que se esconde, um dia cobra. Sentir não é cair. Sentir é atravessar. Permaneça comigo até o final desta parte. Porque ainda hoje você vai compreender por que a dor parece pior à noite. Por que chorar não afasta quem partiu. E qual é o primeiro passo real para acalmar o coração sem negar a saudade? O luto não segue uma linha reta. Um dia você parece melhor. No outro, desmorona. E então vem a culpa. Eu não estava melhor ontem? Chico explicava que o luto não é uma escada. Ele é como o mar. Ondas vêm. Ondas vão. E lutar contra as ondas só cansa mais. Você não está regredindo. Você está respirando entre uma onda e outra. Se estas palavras estão encontrando espaço dentro de você, permita-se ficar mais perto. Inscrever-se neste canal não é apenas um gesto técnico. É criar um lugar onde a dor não precisa ser explicada. Apenas respeitada. Aqui, ninguém caminha sozinho. Existe ainda um medo que quase ninguém confessa durante o luto. O medo de esquecer. E, por causa desse medo, algumas pessoas se agarram à dor. Como se soltar a dor fosse soltar o amor. Mas isso não é verdade. Chico explicava que o amor não mora na dor. Ele mora no vínculo espiritual. A dor é apenas o eco da ausência física. Quando a dor diminui, o amor não vai embora.
Ele apenas muda de forma. E agora, algo essencial. O primeiro passo para acalmar o coração não é entender tudo. Não é aceitar tudo. Não é se obrigar a ter fé. O primeiro passo é parar de brigar com o que você sente. Dizer a si mesmo, com honestidade: eu posso sentir isso, e ainda assim estar sendo cuidado. Se fizer sentido para você, reconheça internamente agora: eu permito sentir. Nesta primeira parte, você não precisava de respostas. Precisava de permissão. Na próxima parte, vamos falar sobre o que acontece espiritualmente com quem parte. Por que algumas presenças são sentidas? E por que isso não é imaginação nem sinal de sofrimento? Não é para assustar. É para trazer paz. Respire fundo. Você não está quebrado. Você está em travessia. Paz e luz. Seguimos juntos. Há um momento no luto em que a dor muda de forma. Ela deixa de ser apenas choque e passa a ser pergunta. Depois que o silêncio se instala, depois que o corpo entende que a ausência é real, surge algo ainda mais profundo. O desejo de saber: onde está agora quem eu amo? Ele me ouve? Ele sofre? Ele sabe que eu continuo aqui? Essas perguntas não são curiosidade. São laços tentando se reorganizar. Na visão espírita, compreende-se que a morte não rompe o vínculo do amor. Ela apenas transforma a forma de contato. E é por isso que, em muitos momentos do luto, algo estranho acontece. Você sente uma presença. Um pensamento que não parece seu. Um sonho mais vívido do que o normal. Uma sensação súbita de paz ou de aperto no peito. E então vem o medo. Será que estou imaginando? Será que isso é sinal de sofrimento? Chico Xavier explicava com muito cuidado que, após o desencarne, o espírito passa por um período de adaptação. Assim como quem nasce precisa aprender a respirar fora do ventre, quem parte precisa aprender a viver fora do corpo. Esse processo não é igual para todos. Ele depende do estado emocional, do grau de apego à matéria, das preocupações deixadas para trás, principalmente, dos vínculos afetivos. Por isso, em muitos casos, o espírito recém-desencarnado permanece próximo. Não por estar preso. Não por estar sofrendo necessariamente. Mas porque o amor ainda pulsa nos mesmos lugares. Isso é importante ouvir com calma. Presença não significa dor. Presença não significa sofrimento. Muitas vezes, significa cuidado. Há espíritos que se aproximam para acalmar quem ficou. Outros para se tranquilizar ao perceber que o amor continua. Outros ainda porque o pensamento insistente de quem chora cria uma ponte emocional muito forte. Aqui existe um ponto delicado. O pensamento tem força. Na visão espírita, o pensamento é energia dirigida. Quando você pensa com desespero, você não machuca o espírito que partiu, mas cria um campo emocional pesado para si mesmo. E quando você pensa com amor, com saudade serena, com prece silenciosa, algo muda. O ambiente muda. O coração muda. Por isso, Chico sempre orientava com cuidado. Não prenda quem partiu com culpa, medo ou desespero. Mas também não reprima o sentimento. Existe uma diferença profunda entre sentir saudade e se afogar na ausência. Sentir saudade é natural. É saudável. É humano. Mas se anular, se punir, se impedir de viver por achar que isso é traição, isso não é amor. É dor sem direção. Muitos enlutados carregam uma culpa silenciosa. A culpa por sorrir. A culpa por sentir um momento de leveza. A culpa por seguir vivendo. Como se a felicidade fosse uma afronta à memória de quem partiu. Mas, na visão espiritual, isso não faz sentido. Nenhum espírito que ama deseja ver alguém amado paralisado. Nenhum espírito elevado encontra paz ao perceber que se tornou motivo de estagnação. O amor verdadeiro quer expansão. Quer continuidade. Quer vida. Há relatos, sempre tratados com respeito, de comunicações espirituais em que a orientação é clara.
Não sofra por mim. Viva por nós. Isso não significa esquecer. Significa honrar de outra forma. Talvez você tenha percebido que, em alguns dias, a dor parece mais forte sem motivo aparente. Nada aconteceu. Mas o peito aperta. A respiração pesa. A saudade vem como uma onda. Na visão espírita, isso pode ter várias causas. Pode ser apenas o movimento natural do luto. Pode ser cansaço emocional acumulado. Pode ser um gatilho inconsciente. E, em alguns casos, pode ser sintonia. Quando dois corações estão profundamente ligados, eles ainda se percebem. Não como antes, mas de forma sutil. Por isso, Chico explicava que o melhor caminho não é o medo, nem a negação. É o equilíbrio. Se você sentir, acolha. Mas não alimente com desespero. Se lembrar, lembre com amor. Mas não se condene à dor eterna. Uma prece simples ajuda mais do que longos questionamentos. Não precisa ser palavra bonita. Precisa ser sincera. Algo como: que você esteja em paz. E que eu encontre forças para seguir. Esse tipo de pensamento não afasta. Ele harmoniza. Se estas palavras estão fazendo sentido, permita-se permanecer aqui. Inscrever-se neste espaço é criar um ponto de apoio. Um lugar onde a espiritualidade é tratada com respeito e o luto com dignidade. Há ainda algo que quase ninguém diz. Muitas pessoas têm medo de superar o luto porque acham que isso apaga a história vivida. Mas superar não é apagar. É integrar. É permitir que a lembrança doa menos e ensine mais. É deixar que o amor vire força, e não ferida aberta. Na visão espírita, os reencontros existem. Mas eles não acontecem apenas depois da morte. Eles começam aqui, quando o amor deixa de ser sofrimento e passa a ser saudade serena. Enquanto a dor grita, o coração não escuta. Quando a dor se acalma, algo novo nasce. Você não precisa acelerar esse processo. Cada alma tem seu tempo. Cada vínculo tem sua profundidade. Mas você pode evitar algo muito importante: transformar o luto em morada permanente. Você está em travessia, não em prisão. Respire agora, com calma. Se permita estar exatamente onde está, sem julgamento. Na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais sensível. Por que alguns espíritos conseguem seguir mais rápido? Por que outros parecem demorar? E qual é o papel de quem ficou nesse processo, sem culpa, sem peso, sem medo? Não é para criar expectativa. É para trazer compreensão. Você não está sozinho. Você está sendo acompanhado, mesmo quando não percebe. Paz e luz. Seguimos juntos. Há uma pergunta que quase todo coração enlutado faz em silêncio, mesmo que nunca diga em voz alta: será que eu estou atrapalhando o caminho de quem partiu? Essa dúvida nasce do amor. Mas também nasce do medo. Medo de prender. Medo de errar. Medo de sofrer mais. Na visão espírita, compreende-se que o caminho do espírito não depende apenas de quem ficou, mas o estado emocional de quem permanece pode, sim, influenciar o ambiente espiritual ao redor. Não como culpa. Nunca como culpa. Mas como sintonia. Chico Xavier explicava que, quando o desencarne acontece, o espírito é naturalmente amparado por equipes espirituais. Ele não fica solto. Não fica abandonado. Há cuidado. Há orientação. O que acontece é que vínculos muito profundos continuam se comunicando pelo pensamento. E o pensamento, quando carregado de desespero, cria ruído. Não sofrimento direto, mas confusão emocional. Por isso, a espiritualidade nunca pede que você não sinta. Ela pede que você não se torture. Existe uma diferença profunda entre sentir saudade e se agarrar ao sofrimento como única forma de conexão. Quando alguém chora com amor, a vibração é de afeto. Quando alguém chora com culpa, medo ou revolta, a vibração pesa.
E isso não significa que você esteja fazendo mal. Significa apenas que o coração está tentando se reorganizar. Muitos enlutados entram em um estado de vigilância emocional. Observam cada pensamento, cada sensação, cada sonho. Será que isso significa algo? Será que ele veio? Será que está pedindo ajuda? É natural buscar sinais. O amor quer respostas. Mas Chico sempre orientava com serenidade. Não transforme o luto em caça a sinais. Transforme o luto em caminho de harmonização. Nem tudo é mensagem. Nem tudo é presença espiritual. Às vezes, é apenas o coração aprendendo a viver em outro ritmo. Isso traz alívio. Porque tira o peso da responsabilidade excessiva. Você não precisa interpretar tudo. Você não precisa vigiar tudo. Você não precisa acertar o espiritualmente. Você precisa viver. Há também uma fase silenciosa do luto que quase ninguém comenta. É quando o choro diminui, mas a dor fica mais profunda. Menos visível. Mais interna. As pessoas acham que você está melhor. Mas por dentro, você sente um cansaço estranho. Como se estivesse carregando algo invisível. Essa fase costuma vir quando o mundo externo cobra normalidade. Quando dizem, e a vida continua. Como se isso fosse simples. Na visão espiritual, esse momento é delicado porque a alma começa a perceber que precisa seguir sem apagar o vínculo. E isso dá medo. Seguir parece abandono. Continuar parece traição. Mas não é. Chico explicava que ninguém perde o lugar no coração por você continuar vivendo. O amor verdadeiro não é substituível. Ele é expansível. Você não ocupa o espaço de quem partiu com outra coisa. Você amplia o espaço. Há espíritos que se alegram ao ver isso. Não porque foram esquecidos. Mas porque foram integrados à vida de outra forma. Outro ponto importante. O luto também é físico. O corpo sente. Cansa mais. Dorme diferente. Adoece com mais facilidade. E muitas pessoas se cobram por isso, como se fosse fraqueza espiritual. Não é. O corpo também está de luto. Ele perdeu referência. Perdeu rotina emocional. Por isso, cuidar do corpo não é vaidade nem distração. É respeito ao processo. Comer melhor, dormir quando possível, caminhar um pouco, tomar sol. Essas coisas simples ajudam mais do que discursos complexos. Espiritualidade não é fuga do corpo. É integração. Há também a dor que surge quando você percebe que algumas pessoas se afastam. Não por maldade. Mas porque não sabem lidar com a dor alheia. Isso machuca. Porque além da perda, vem o isolamento. Mas aqui existe um convite silencioso. A dor afasta o que é superficial e revela o que é verdadeiro. E, às vezes, revela novos caminhos. Novas escutas. Novos apoios. Se você sente que estas palavras estão te acompanhando, permanecer aqui é um gesto de cuidado consigo mesmo. Inscrever-se neste espaço é criar continuidade. É dizer, eu mereço caminhar com apoio. Na visão espírita, ninguém atravessa provas sozinho. Mesmo quando parece. Há amparo invisível. Há cuidado discreto. Há respeito pelo seu tempo. Você não precisa acelerar o luto para provar fé. Nem prolongá-lo para provar amor. O amor não se mede pela dor. Se mede pela transformação. Quando a dor começa a se transformar em saudade serena, algo importante acontece. O vínculo deixa de machucar. E começa a sustentar. Isso não é esquecer. É amadurecer espiritualmente. Na próxima parte, vamos falar sobre o tempo. Por que cada luto tem um ritmo? Por que comparar processos só gera sofrimento? E como entender os sinais de que o coração começa, aos poucos, a encontrar equilíbrio? Não é para apressar. É para aliviar. Respire com calma.
Você está fazendo o melhor que pode, com o que sente, no tempo que tem. Isso já é suficiente. Paz e luz. Seguimos juntos. Há um ponto do luto em que o coração começa a perguntar sobre o tempo. Quanto tempo isso vai doer? Quanto tempo até eu conseguir respirar sem esse peso? Quanto tempo até que a lembrança não machuque tanto? Essas perguntas surgem quando a dor deixa de ser apenas choque e passa a ser convivência. Você já não está mais anestesiado. Mas também ainda não está em paz. E é aqui que muitos sofrem ainda mais, porque começam a se comparar. Fulano superou mais rápido. Ciclano voltou a sorrir. Será que tem algo errado comigo? Na visão espírita, o tempo do luto não é medido em dias ou meses. Ele é medido em profundidade de vínculo. Em história compartilhada. Em dependência emocional. Em expectativas que ficaram suspensas. Por isso, não existe prazo correto. Existe verdade emocional. Chico Xavier explicava que cada espírito vive as provas conforme sua estrutura íntima. Comparar dores é como comparar oceanos pelo tamanho das ondas. Não faz sentido. Algumas pessoas choram muito no início e depois encontram serenidade. Outras parecem fortes no começo e desabam mais tarde. Outras oscilam por muito tempo. Nenhuma está errada. O sofrimento começa a se complicar não quando ele dura, mas quando ele vira identidade. Quando a pessoa deixa de sentir dor e passa a ser dor. Isso acontece, muitas vezes, porque o luto não encontra espaço para ser vivido com verdade. Ou porque quem sofre não se permite receber ajuda. Ou porque sente que precisa justificar a própria tristeza. Mas o luto não precisa de justificativa. Ele precisa de escuta. Há sinais sutis de que o coração começa a encontrar equilíbrio. Eles não vêm como felicidade plena. Vêm como pequenos respiros. Um dia você ri e não se culpa tanto. Outro dia você lembra e não chora imediatamente. Outro dia você fala o nome da pessoa amada e sente mais carinho do que dor. Esses momentos não significam que o luto acabou. Significam que ele está se transformando. E isso é saudável. Na visão espiritual, quando o coração encontra esse equilíbrio, algo também muda do outro lado. A sintonia fica mais leve. O vínculo fica mais sereno. O amor circula sem machucar. É por isso que a espiritualidade orienta com tanta delicadeza. Não se abandone para provar amor. Não se destrua para mostrar saudade. O amor que machuca sem cessar não é o amor que veio de Deus. É o amor ferido, pedindo cuidado. Há ainda uma questão profunda que muitos evitam pensar. O luto também nos transforma. Depois de uma grande perda, ninguém volta a ser exatamente quem era antes. E isso assusta. Porque mudar parece perder mais uma coisa. Mas, na verdade, é integrar. A dor abre fendas na alma. E nessas fendas entram mais sensibilidade, mais empatia, mais profundidade. Muitas pessoas que atravessaram o luto se tornam mais humanas. Mais presentes. Mais conscientes do valor do tempo. Isso não romantiza a dor. Mas revela que ela pode gerar sentido. Outro ponto importante é entender que a espiritualidade não exige perfeição emocional. Ela não espera que você esteja sempre bem. Ela espera honestidade consigo mesmo. Há dias em que você vai conseguir orar. Há dias em que não vai. E tudo bem. Há dias em que você vai sentir gratidão. Há dias em que vai sentir revolta. E tudo bem. O que não ajuda é se condenar por sentir. A culpa prolonga o luto mais do que a saudade. Quando você se permite viver o que sente sem se julgar, o coração relaxa. E quando o coração relaxa, a dor começa a ceder espaço. Se estas palavras estão te acompanhando até aqui, permanecer neste caminho é um gesto de amor próprio. Criar continuidade, acompanhar outras mensagens, não é dependência. É cuidado. Há um momento em que o luto deixa de perguntar o porquê. E começa a perguntar o para quê. Para que essa experiência me atravessou?
Para que eu aprenda algo sobre mim, sobre o amor, sobre a vida? Essa pergunta não precisa de resposta imediata. Ela amadurece com o tempo. E quando amadurece, algo se reorganiza por dentro. Na visão espírita, nenhuma dor é inútil. Mas nenhuma dor precisa ser eterna. O amor continua. A ligação permanece. Mas você também continua. E isso não é traição. É fidelidade à vida que segue pulsando em você. Na próxima parte, vamos falar sobre a continuação do vínculo. Como honrar quem partiu sem se aprisionar ao passado. Como transformar saudade em presença amorosa. E como seguir vivendo sem sentir que está deixando alguém para trás. Não é sobre esquecer. É sobre caminhar com mais leveza. Respire com calma agora. Você está aprendendo a atravessar algo muito profundo. E está fazendo isso do melhor jeito que consegue. Isso é coragem. Paz e luz. Seguimos juntos. Antes de avançarmos para o próximo bloco, existe algo que precisa ser dito com muita honestidade e muito cuidado. Algo que, se não for compreendido agora, pode pesar mais adiante. O luto não é apenas sobre quem partiu. Ele também é sobre quem você se torna depois da partida. Muitas pessoas acreditam que o sofrimento vem apenas da ausência. Mas uma parte profunda da dor nasce do conflito interno entre quem você era antes e quem você está sendo agora. Você percebe que algo mudou. Sua forma de olhar o mundo. Sua paciência. Seu silêncio. Até sua fé. E então surge uma angústia nova. Eu não sou mais o mesmo. Isso assusta. Porque perder alguém já foi demais. E agora parece que você está perdendo a si mesmo. Mas, na visão espiritual, isso não é perda. É transição. Chico Xavier explicava que as grandes dores não passam apenas pelo coração se elas atravessam a identidade. Elas nos obrigam a reorganizar valores, prioridades e até a maneira de amar. O problema não é mudar. O problema é resistir à mudança como se ela fosse traição à memória de quem partiu. Você não precisa continuar sendo exatamente quem era para honrar o amor vivido. Você precisa permitir que esse amor te transforme. Há pessoas que tentam congelar o tempo. Mantém tudo exatamente igual. Os mesmos hábitos. Os mesmos lugares. As mesmas dores. Não porque querem sofrer. Mas porque têm medo de avançar e deixar algo para trás. Mas o amor não fica para trás. Ele caminha junto, quando você permite. Existe um tipo de dor silenciosa que surge quando o luto começa a diminuir. É o medo do vazio depois da dor. Enquanto a dor é intensa, ela ocupa tudo. Ela dá um sentido, mesmo que seja pesado. Quando ela começa a diminuir, surge um espaço. E o coração pergunta: quem eu sou agora? Esse espaço não é abandono. É terreno fértil. Mas para isso, é preciso soltar uma ideia muito comum e muito cruel. A ideia de que sofrer é uma prova de amor. Não é. Sofrer sem cessar não mantém ninguém perto. Apenas machuca quem ficou. O amor verdadeiro não exige sacrifício contínuo da própria vida emocional. Ele pede respeito, memória e continuidade. Muitos enlutados vivem um conflito interno doloroso. Quando estão mal, sofrem. Quando estão um pouco melhor, se sentem culpados. Isso cria um ciclo sem descanso. A espiritualidade não pede isso de você. Ela nunca pediu. Chico ensinava que a melhor forma de ajudar quem partiu é viver com dignidade emocional. É buscar equilíbrio. É permitir que a vida continue pulsando. Isso não afasta. Isso harmoniza. Há espíritos que só conseguem seguir com mais leveza quando percebem que deixaram alguém capaz de continuar. Não alguém destruído. Não alguém paralisado. Isso não é responsabilidade pesada. É compreensão libertadora. Você não é o guardião do destino de ninguém. Você é responsável apenas por cuidar do seu próprio coração. Outro ponto muito importante.
O luto não precisa ser vivido em solidão. Muitas pessoas se fecham porque não querem incomodar. Ou porque sentem que ninguém entende. Ou porque já ouviram frases que machucaram. Mas o isolamento prolonga a dor. Encontrar um espaço seguro para ouvir e ser ouvido não é fraqueza. É inteligência emocional e espiritual. Permanecer acompanhando mensagens que respeitam sua dor, que não apressam, que não julgam, é uma forma de cuidado contínuo. É dizer a si mesmo: eu mereço atravessar isso com apoio. Existe também uma armadilha silenciosa no luto. Há de transformar a memória em prisão. Revisitar lembranças o tempo todo, sem descanso, pode manter a ferida aberta. Memória precisa de pausa para virar saudade serena. Honrar não é reviver a dor diariamente. É permitir que o amor exista sem sangrar. Se você percebe que ainda não consegue fazer isso, tudo bem. Não se force. Mas tenha consciência de que esse movimento virá. E quando vier, não se assuste. Você não estará esquecendo. Estará integrando. Antes de avançarmos para o próximo bloco, guarde isso com carinho. Você não precisa provar nada para ninguém. Nem para o mundo. Nem para a espiritualidade. Nem para quem partiu. Você só precisa ser honesto com o que sente. E gentil com o seu próprio processo. O luto não é um teste de resistência. É um caminho de amadurecimento. E você não está falhando por sentir. Nem por cansar. Nem por querer um pouco de paz. Você está vivendo algo profundamente humano. Com a dignidade que consegue ter hoje. Isso basta. Respire com calma. Sinta seus pés no chão. Você está aqui. E isso também é parte do propósito. Agora sim, no próximo bloco, vamos falar sobre como transformar saudade em presença amorosa. Como honrar sem se prender. E como seguir caminhando sem sentir que está deixando alguém para trás. Seguimos juntos. Paz e luz. Chegamos a um ponto em que as palavras já não precisam empurrar nada. Elas apenas caminham ao lado. Se você ouviu tudo até aqui, algo dentro de você já se moveu, mesmo que seja sutil. Talvez não seja alívio. Talvez não seja paz plena. Mas talvez seja um pequeno descanso. E isso já importa muito. O luto não termina porque um vídeo termina. Ele não se resolve porque alguém explicou algo. O luto não é um problema a ser consertado. É uma experiência a ser atravessada. E atravessar não é correr. É permanecer vivo enquanto caminha. Na visão espiritual, cada dor carrega um convite silencioso. Não um castigo. Não uma prova de força. Mas um chamado à profundidade. Chico Xavier explicava que as grandes dores da vida não chegam para nos destruir, mas para nos despertar para dimensões mais amplas do amor. Isso não torna a dor menor. Mas dá a ela um sentido possível. Você não precisa encontrar esse sentido agora. Nem amanhã. Nem tão cedo. O tempo do coração não obedece à lógica da mente. Talvez, neste momento, você ainda acorde com o peito pesado. Talvez ainda evite certos lugares. Talvez ainda sinta vontade de falar e, ao mesmo tempo, de se calar. Tudo isso faz parte. O problema nunca foi sentir demais. O problema é sentir sozinho. E se há algo que a espiritualidade nos ensina com delicadeza é que ninguém atravessa experiências profundas sem amparo. Mesmo quando não vê. Mesmo quando não sente. O cuidado nem sempre vem como resposta. Às vezes vem como sustentação silenciosa. Você continua respirando. Continua vivendo. Continua aqui. Isso não é pouco. Há pessoas que acreditam que, para honrar quem partiu, precisam carregar a dor para sempre. Como se a tristeza fosse um altar. Como se o sofrimento fosse prova de fidelidade. Mas o amor não pede isso. O amor não quer sacrifício contínuo da sua vida emocional. Ele quer verdade. Ele quer respeito. Ele quer continuidade.
Seguir vivendo não diminui o que foi vivido. Não apaga memórias. Não rompe laços. Ao contrário, dá a esses laços um lugar mais saudável dentro de você. Quando a dor ocupa tudo, ela não deixa espaço para o amor respirar. Quando ela começa a se acomodar, algo novo acontece. Você lembra sem se ferir tanto. Você sente saudade sem se despedaçar. Você fala o nome e, às vezes, sorri antes de chorar. Isso não é esquecer. É integrar. Na visão espírita, o espírito não se perde. O amor não se perde. A história não se perde. O que muda é a forma. E resistir a essa mudança só prolonga o sofrimento. Você não precisa o superar a ninguém. Essa palavra machuca porque parece abandono. Talvez o caminho seja outro. Talvez seja aprender a carregar de outro jeito. Carregar sem sangrar. Carregar sem se punir. Carregar sem se anular. Existe uma serenidade que não vem da ausência de saudade, mas da ausência de culpa. Quando você entende, aos poucos, que pode sentir alegria sem trair o amor vivido. Esse entendimento não acontece de uma vez. Ele amadurece. Assim como o luto amadurece. Há dias em que você vai sentir que deu alguns passos. Há dias em que vai sentir que voltou para trás. Mas a verdade é que ninguém volta para trás emocionalmente. O que existe são dias mais pesados e dias mais leves dentro do mesmo caminho. E o caminho continua. Você não precisa se cobrar coragem todos os dias. Há dias em que apenas continuar já é coragem suficiente. A espiritualidade não exige que você esteja bem. Ela não cobra desempenho emocional. Ela não avalia sua fé pela ausência de lágrimas. Ela observa a intenção do coração. E se o seu coração está tentando seguir, mesmo cansado, isso já é oração. Quando a saudade apertar, não lute contra ela. Mas também não mergulhe nela sem cuidado. Permita-se lembrar. Permita-se pausar. Permita-se descansar. Você não deve explicações ao mundo sobre o seu tempo. Nem à família. Nem aos amigos. Nem à sociedade. O luto é íntimo. E profundamente pessoal. Mas isso não significa que você precise atravessá-lo sem apoio. Criar espaços onde a dor é respeitada, onde não há pressa, onde não há julgamento, é uma forma de cuidado contínuo. É escolher não endurecer o coração para sobreviver. Se você sente que aqui encontrou um lugar de respiro, permanecer é um gesto de amor consigo mesmo. Não é dependência. É discernimento. Você merece atravessar isso com dignidade emocional. Há algo muito bonito, ainda que doloroso, no luto. Ele revela o tamanho do amor vivido. Só sofre quem amou de verdade. Só sente esse vazio quem construiu presença. Isso não é fraqueza. É testemunho de vínculo. E vínculos verdadeiros não se rompem. Eles se transformam. Um dia, talvez, você consiga agradecer pelo tempo vivido sem que a dor venha junto. Talvez ainda haja lágrimas. Mas haverá também gratidão. Esse dia não precisa ser esperado com ansiedade. Ele chega quando o coração está pronto. Até lá, viva como conseguir. Um dia de cada vez. Um passo possível de cada vez. Se hoje for apenas respirar, que seja isso. Se amanhã for sorrir por alguns segundos, que seja permitido. Se depois for chorar novamente, que seja acolhido. Nada do que você sente é errado. Nada do que você vive é desperdício. Você está aprendendo a amar de uma forma mais profunda do que jamais imaginou. Que a paz encontre brechas no seu coração. Que o silêncio deixe de assustar. Que a memória aqueça mais do que fira. E que você se lembre, sempre que a dor parecer grande demais, de algo essencial. Você não está sozinho. Nunca esteve. Há cuidado. Há amparo. Há respeito pelo seu tempo. E há vida pulsando em você, mesmo em meio à saudade. Isso é sagrado. Paz e luz.
Seguimos juntos, no tempo certo, no passo possível.